notícia e volto já já a falar com vocês, né? Porque eu achei muito interessante aqui, presta atenção, homem que profetizou a pandemia, prevê futuro mais sombrio. Outra aqui, Baba Vanga, as previsões erradas. E os mistérios da popular vidente que virou febre. Quer dizer, uma mídia fala que ela errou mais do que acertou. E a outra mídia quer, vamos dizer assim, claro, em busca de o que escrever, né? Vai falar das coisas que ela profetizou e que, através do tempo, se popularizou. Curioso, né? Aí vem, outra aqui. Presta só atenção para a gente chegar junto. Um vidente aí prevê cirurgia e talvez a morte do Lula. E que Trump é um ceifador. Isso aqui para mim não é evidência. É evidência. Né? Aí você está pensando assim, você está falando dos falsos videntes, né? E o Nostradamus? Nostradamus, ele escrevia em quadras poéticas. No sentido que, na época dele, podia falar às claras porque ia ser encaixado como bruxo. Certo? E que também abre uma divisória na questão seguinte. Se fala mais do que ele acertou no passado, que o passado passou, e as coisas do futuro ainda não aconteceram. A sorte que naquela época, como ele era um médico, tem uma situação financeira tranquila, coisa e tal, entrou em recluso aí por depressão, pela morte das filhas, pela peste e tal, então ele, né, caiu, desenvolveu ou ganhou esse dom na qual estava adormecido. E aí que entra o X da questão. No caso que nós tratamos, para mim, ele entra no enigma da clarividência com a diferença da vidência. Então é o seguinte, a clarividência é a pessoa que vê mais para frente, no caso, talvez o futuro, um futuro próximo ou um futuro distante. O vidente é aquele que vê na hora, no momento. Tipo o quê? Por exemplo, o vidente ele entra numa casa espírita, por exemplo, e vê uma multidão que para ele passar ele tem que pedir licença. E não está tão cheia assim. Ou seja, está vendo outros espíritos. Esse mesmo vidente ele pode entrar numa casa de uma pessoa e ver, além de, no caso ali, se ali, por exemplo, está visitando uma pessoa que tem 3 pessoas ali, ele está vendo uns 5, 10, né? Então, deu para entender o vidente. Ele vê as coisas na hora, praticamente. Que às vezes é ruim. Você imagine o vidente dirigindo um carro, né? Como ele, à noite nem pensar, que é mais fácil ele ver vultos, espíritos e tal,
à noite do que de dia. Agora imagine de noite, ele está vindo numa estrada, de repente ele mete o pé no freio, o que vem atrás não sabe, não é nada, e para ele é uma pessoa que está ali, de branco, de preto, uma criança, ele mete o pé no freio e não tem nada, aí está arriscado a causar um acidente, né? É complicado. Chico Xavier, justamente por causa disso, ele não quis aprender a dirigir. Outros também, né, não vão entrar nessa, porque eles sabem que é perigoso. E vai de um terrível acidente para uma simples, vamos dizer assim, estranheza, né, uma simples vergonha. Por exemplo, você entra na casa de uma pessoa, tem 3 pessoas lá, você cumprimenta as 3 pessoas e a 4ª pessoa. Que 4ª pessoa? Porque só tem 3 pessoas ali existentes. Ele cumprimenta a 4ª pessoa, as pessoas vão olhar para o cara do cara e falar, esse cara aí é meio maluco, né? Não tem ninguém aqui. Se não passar essa, vamos dizer assim, essa vergonha desse jeito, né? Não passar batido, as pessoas não comentarem nada, ele não se tocar, vai que vai. Mas se ele tiver felicidade, as pessoas ter conhecimento, ou já leu alguma coisa, ou é aberta a esse tipo de ideias, vai até perguntar o que ele está vendo, coisa e tal, de repente ele vai dizer, não, eu cumprimentei uma senhora que estava aqui, tal e coisa. Mas que senhora? Não, uma senhora assim, assado, frito, cozida. Aí mostra a foto da pessoa. Foi essa aqui? Foi. Não, a senhora aqui já faleceu. Aí, né? Tchan, bum. Veja bem, a vidência é um dom. Pode desenvolver? Pode, mas vamos falar do dom em si. Certo? Seria, né, um dom divino para as pessoas, mostrar para as outras pessoas, para o mundo, ou para uma autoridade, alguma coisa, que existe a possibilidade daquilo acontecer se você não tomar essa providência. Evidentemente que não vão tomar providência. As coisas vão ter que acontecer para mostrar que é uma verdade, foi um profetizado. Mas aí corre 2 problemas. O primeiro problema, será se não vai mexer com o ego daquele vidente? Ele vai querer começar a ganhar dinheiro com isso? Aí ele vai perder esse dom, que a espiritualidade não vai dar esse mole para ele, porque, ou então ele vai arriscar um karma muito forte, né? E, por outro lado, ele vai cair numa armadilha de ser pego numa vidência, vamos dizer assim, furada. O que eu quero dizer? Por exemplo, você pode ser um vidente. Qualquer um pode ser um vidente. Qualquer pessoa pode até brincar de vidente. Tipo o quê? Simples. Você começa a escrever várias cartas para a companhia aérea. Cada companhia aérea. Eu falando de tal, estou prevendo que o avião vai cair, não sei o que, não sei o que lá. Mando pelo correio. Estou com várias companhias. Guardo aquele comprovante. A companhia vai ler aquela carta lá? Não vou fazer nada. Porque a parte mecânica está em dia, tudo pode acontecer. E não dá para, vamos dizer assim, além de todo cuidado mecânico, há uma falha. Porque pode ser uma falha mecânica ou pode ser uma falha humana. Né? Cada dia a pessoa está de um jeito, de uma situação. Certo? Então, a aviação vai fazer o quê? Vai criar paranoia? Não. A aviação toca os barcos.
Aí vai uma aviação, um avião, alguma aviação cai. Aí o cara chega lá, ó, eu avisei, ó, fica para mim, ó, tá aqui, ó, eu avisei a eles, tá aqui a comprovação. Quer outra também? Vamos brincar de ser vidente? Vamos. Olha só, eu estou falando de uma situação X. Não estou falando que todos os videntes são falsos, são mentirosos, são charlatões. Ainda vou chegar um ponto mais à frente para vocês entenderem melhor. Porque, veja bem, vocês conhecem algum vidente rico, milionário, bilionário? Eu não conheço. Você conhece? Acredito que você também não conhece. E por que você não conhece? Porque se eles tivessem esse dom divino realmente, ele jogava na loteria e pum, acertava, ficava rico. Mas, no entanto, ele tem que ir lá, abrir um espaço no quartinho da casa dele, ficar cobrando aquela consulta merreca, trabalhar com o psicológico da pessoa, e a pessoa fala demais, ela dá a interpretação, né? Aí ela joga com a vidência do óbvio. Vidência do óbvio. Numa dessa, ela chega para o cliente e fala assim: estou vendo aqui que uma pessoa mais velha do que você vai morrer. Ai, ui. Bom, vamos ficar calmo, vamos analisar friamente. Uma pessoa mais velha do que você, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu avô, pode ser seu irmão mais velho, né? Pode ser o vizinho, né? Uma pessoa mais próxima dela, pode ser até um vizinho mais velho. Ou até, no caso, quem já está com tratamento médico, ou tem uma doença crônica, não sei o que, morre. Aí assim, esse cara é bom. É evidência óbvia. Como eu comecei aqui desse vidente aqui que previu a pandemia, né? Está prevendo que vai ter coisas boas. Pô, do jeito que está acontecendo, tá que eu falo. Até que não é vidente, consegue ver isso, entender isso, né? Não tem coisa boa para acontecer, que o bicho está pegando. Precisa de evidente para isso? Não, qualquer um, né? Na sua coerência dá para perceber, né? O outro vem prever que o Lula vai passar por uma cirurgia, que o Lula vai morrer. Porra, o Lula, coitado, já está numa idade avançada, cara. Eu não sei como é que ele está aguentando tanta pressão. Ele já está descansando, já aposentado. Não, ele está batalhando, está lutando, está trabalhando. E ele, com a idade que ele tem, ele não pode ter um infarto de repente? Agora me explica. Ele não pode sofrer um atentado? Uma doença que se agrava mais por causa da idade, por causa do estresse, das preocupações, não pode morrer de repente? E esse vidente falou uma coisa assim extraordinária. A Baba Vaga, desde a infância, era, né, cega. Então, daí da parte assim, de ganhar em cima de um dom, tranquilo, para ela ser o portador da espiritualidade para o mundo, das pessoas despertarem, os governantes despertarem, que possivelmente aquilo vai acontecer, ou possivelmente vai acontecer, para tomar cuidado, certo? Mas no início, ninguém deu bola e as coisas, evidente, vão acontecer. Não precisa ser evidente para prever que há a possibilidade de ter uma terceira guerra mundial. Mas se todos os videntes que profetizam isso e são puros, eles na verdade eles estão dizendo: tomem cuidado, prestem atenção, a guerra não é um bom negócio. Está se vendo aí aquela da Rússia com a Ucrânia.
3 anos, cara, a pessoa quer liquidar e resolver aquilo ali em uma semana. Já passou para 3 anos. E o cara está ali, só destruição, 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 e não quer saber. Isso é bom para quem? Claro, e para quem tem interesse, fábrica de material bélico, eles estão ganhando com isso. Essa linha que vão enfatizar. E, com esse aviso, com esse cuidado, os outros governantes podem parar, se reunir e não ir por esse caminho. Pode ser cortado. Aí, aquele vidente puro, vamos dizer assim, de alma, que está com a função dele ali ajudar esse mundo, as pessoas, ele vai dizer assim, poxa, não acertou. O lance não é acertar ou errar, o lance é avisar. As coisas viram óbvias. Então a gente tem que parar, porque a gente gosta de ser enganado. Tem muita gente que gosta de ser enganado. Naquela linha assim de carta vazia, vou falar agora do registro vazio. O que é que vem a ser um registro vazio? Uma pessoa, você quer brincar de evidente? Você escolhe um assunto aí, uma doença, alguém, um cantor. Aí você escreve uma carta, um cantor, eu, fulano de tal, prevejo que o cantor deixa em branco, no dia deixa em branco, na hora deixa em branco, vai falecer da doença, deixa em branco. Certo? Aí você vai para onde? Para o cartório. Registro. Cartório não quer saber o que está escrito lá. Pagou, registrou. Você guarda. Um cantor. Está sempre viajando de avião, de carro, de ônibus. Um cantor do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, vai depender do que der mais, do que tiver mais na mídia, sofre um acidente. Todos ou morrem de uma doença. Ou seja, ele, na parte que ele deixou em branco, né, ele preenche lá o cantor que morreu do acidente, ou de uma doença, ou de um câncer, ou disso, já que no dia tal, na hora tal, morreu. Ele preenche aquilo lá e vai para a mídia. Olha, eu tenho isso escrito e documentado em cartório. Aí, aquele que gosta de enganar, eu falei, esse que eu quero, esse é muito bom. Isso já aconteceu e foi desmascarado, né? É aquela velha história que eu canso de falar. O menor prejudica o maior, né? É sempre assim. Tá sempre atrapalhando, o mal está sempre atrapalhando aquele que trabalha bem. E as pessoas generalizam. Problema, né? Quem tiver querendo aí se enganar ou não dá importância, é problema. Certo? Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher, de resolver e tudo mais. Então, eu estou entrando aqui no enigma da clarividência e da vidência. Tem muita gente que tem esse dom e pede para Deus tirar esse dom. Porque no momento não está servindo nada para ela está vendo coisa, já está achando que está maluca, já não sei o que lá. Né? Isso assim no início da fase adulta. Mais para frente, quando despertar a espiritualidade nela, aí ela vai trabalhar no centro espírita. Puxa, aquele dom vai fazer falta para ela. E não vai poder ajudar aquelas pessoas, porque na adolescência ela pediu a Deus para tirar aquele dom. E agora? A espiritualidade vai ficar, vai, toma, tira. É uma experiência também. Então, na espiritualidade, nós temos, né? Vamos dizer assim, evidentemente, se coloca a mão à prova do que é bom. É uma evidência, aí no caso, né?
como a vidência é o que está vendo agora, e a clarividência você vai ver mais para frente, tipo futuro, né? Aí no caso não importa, para a espiritualidade, vai depender só dos acontecimentos, passa a ser uma ferramenta de edificação para os homens. Olha só, uma ferramenta de edificações para os homens. Os dias chegados, os dias que são chegados, são os dias que a humanidade está mais preparada para aceitar certas coisas e entender certas coisas. Para mim, isso aí ainda está buraco, ainda está vazio. Eu acho que as pessoas não estão nesse ponto na totalidade. Mas vamos falar do outro lado, da menoridade, da pouca, pessoas que estão com esse nível. Vamos focar para ele, porque o planeta tem que evoluir. Se as pessoas não estão evoluindo, o problema é delas. Se ela tem preconceito aí por causa de religião que bota a minhoca na cabeça dela, o problema é dela. O planeta vai evoluir. Você ficar para trás, o problema é seu. Inclusive, eu tenho um vídeo, vou deixar o link aí, para você acessar uma situação que eu fiz pendulando os 7 pontos cruciais que estão acontecendo no mundo com esclarecimento. Quem viu esse vídeo entrou numa que eu estava fazendo uma previsão. Previsão. Olha a diferença. Previsão. Uma previsão é justamente isso. Uma previsão. Você ver antes. Ali não foi uma previsão. O intuito daquele vídeo foi, das 7 coisas que estão bombando aí, preocupando as pessoas, foi a radiestesia apontar um esclarecimento, porque todo o assunto que eu botei ali, principais que estão acontecendo, eu dei um esclarecimento. Pau é pau, pedra é pedra. Eu não fui como um vidente que tocou o terror para aparecer. E o que eu falei também gerou e vai gerar ainda mais polêmica. Porque entrou religião, entrou política, meu amigo. Um não entende, outro não quer entender, outro entende errado, outro por si só quer entender errado para aparecer, para justificar, mas ele esquece que todas as 7 pendulações, pesquisas que eu fiz na radiestesia, foi para acalmar as pessoas, para ver só raciocinar. Do mesmo modo que eu estou esclarecendo, ou tentando esclarecer aqui a diferença do vidente por clarividente, por charlatão, ou para você fazer uma brincadeira de vidente, está servindo esse vídeo aqui para isso. Então, no meu caso, aquele vídeo, a radiestesia, eu não estava fazendo uma previsão pela radiestesia. Eu estava ali fazendo uma pesquisa sobre os 7 assuntos importantes para a radiestesia dar um esclarecimento. Olha a diferença. Agora, se você vai perguntar assim, poxa, a radiestesia faz uma vidência? A radiestesia, não. Mas o radiestesista, sim, se ele for vidente. Aí entra também aquela coisa, né? Ele é uma radiestesia bacana, legal, justo, correto? Vai fazer vai ter o dom da vidência, pura, certa, para ajudar as pessoas, edificar as pessoas, os fatos acontecendo, ele vai querer aparecer. Este é o alerta que eu faço. Compreendido até aí? Deu para sentir a diferença? Então, no meu caso, o que eu fiz lá, como posso dizer, ajudar a modificar, o futuro, os pensamentos, acalmar as pessoas, porque tem gente apavorada aí, já desesperada. Já tem gente que está estocando alimento. Já tem gente aí já construindo um buraco debaixo da terra aí, já está entrando em pânico. E mais uma vez a gente abre notícia de feed na internet, vem lá a notícia lá.
o fim do mundo está próximo. Aí tem que botar embaixo entre parênteses, né? Mais uma vez. E que já tentaram ver o final do mundo fica para chegar, mas não chega nunca. Né? Chega para aquela pessoa que está desesperada, vai e pula da ponte. Esse chegou o fim do mundo, né? Agora, não importa. Tem certas coisas que é só pensar um pouquinho. Vamos raciocinar. Você acha que Deus é burro a tal ponto de fazer um planeta como esse? Lindo, bonito, maravilhoso. Ele deixar ali uma besta quadrada, apertar um botão vermelho e bomba atômica e bum! Bomba nuclear, bum! Acabar com a humanidade. Qual é a vantagem dele de acabar com o mundo? Aí ele vai dançar também. Vamos dizer que ele vai acabar com os outros países, o dele vai ficar. O que ele vai fazer aqui sozinho? Outra coisa, vamos para o lado espiritual. O mundo acaba. Para onde vai a humanidade? Vai para algum lugar. Existe o espírito. O espírito não vai pegar carona, porque explodindo o planeta vai virar caquinho, cheio de pedrinha, que são os meteoros, né? Fragmentos de um planeta, não é isso? E o espírito vai pegar carona naquele fragmento para ele ser chocado num outro planeta e ele abordar naquele planeta? Tudo tem que ter um planejamento, não é assim. O que será que vai acontecer? Deus dará e deixou, né? Deus aí, botar o pé na jaca e deixa do jeito que for? Não, tem que ter um planejamento. O planeta, de uma certa forma, um dia pode acabar? Um dia pode, mas daqui a mais ou menos 50 bilhões de anos. Quantas vezes você vai reencarnar aqui? Vai reencarnar você lembrar disso, né? Não sei que eu já escutei essa história fim de mundo. Já escutei essa história fim de mundo. Você bate um negócio no cara, né? E o pior ainda, ele vai escutar assim: Jesus está voltando. Esse é outro assunto que está lá. Eu não vou aqui, vamos dizer assim, eu estou tentando fazer uma ponte desse vídeo com outro vídeo, mas não vou alongar nesse aqui, por isso que o link está aí. Você vai lá e você começa a raciocinar. Quando você começa a raciocinar, você não cai em golpe, você não faz papel de bobo e você não fica que nem um tonto aí na rua, né? As pessoas que elas não falam o que pensam, que raciocínio, que concluiu. Ela é papagaio, ela repete aquilo que escutou na esquina, escutou na igreja e que nem aí vem os despertadores e faz assim: o mundo vai acabar, você quer se salvar? Dê todos os seus bens para a igreja, aí Deus vai te salvar. Tem gente que vai nessa onda aí. Um golpe agora acabou fresquinho a telecura. O cara pediu uma baba, mas vamos, Deus quem quis. Ele não forçou nada, ele não chegou lá, botou um cano na cabeça da pessoa e me dá. Deu porque quis, certo? É uma estelionatário? Na visão criminalista, sim, mas poxa, é a mesma coisa. Eu não posso impedir vocês de chegar a fazer uma contribuição. Eu não estou te pedindo nada, você deu porque quis. Agora você vai reclamar depois, sei lá o que você estava pensando. Eu vou curar, eu vou porque eu gostei dele, que ele é rastreizista, ele descobre a doença, ele sabe o tratamento, ele vai curar minha mãe que está no estado terminal. Primeiro, se viesse um papo brabo desse, eu ia dizer: para por aí. E segundo, porque eu não cobro também, né? Então, essa foi mesmo uma frase de efeito. Né? Então, a minha ideia daquela pendulação, naquele vídeo, foi isso, né? De tornar uma ferramenta de entendimento, esclarecimento, né? Sobressaltando a fé das pessoas, né? Os bons atos e os bons pensamentos. Essa foi minha intenção naquela questão de previsão da rastreira. A rastreira não previne nada. Não tem previsão nenhuma. É o radiestesia que entra nesse médio, mas ele só entra um canal. Quer ver um outro exemplo disso? Por exemplo, um cara que é médium de voz direta. Ou seja, ele incorpora, nem recebe, nem incorpora.
ele tem um abraço áurico de uma entidade que, por telepatia da entidade que está próximo dele, transmissão de pensamento, e vai passar uma mensagem pela voz do médium, porque o médium tem esse mecanismo de ser o medianeiro do céu para a terra, da espiritualidade para os encarnados. Ele tem essa facilidade. Quando ele não tem esse tipo de facilidade, ele não tem esse dom, ele, vamos dizer assim, vou entrar no mérito, ele tem o dom da rastresia. Tem a diferença? Tem, mas é a mesma coisa. Seria, no caso, através do pêndulo, da mediunidade desse rastresista, de dar um aviso, uma comunicação, a mesma do médium falante, com o rastresista que está com o pêndulo dando uma mensagem. E ele está trabalhando nessa parte. Poxa, eu não tenho o dom da voz direta, eu tenho o dom da rastresia, que o espírito vai se comunicar com a minha mente, vai se comunicar com o meu braço, para pendular as que eu estou pensando, vai me dar a ideia da pergunta, vai me dar a resposta, eles vão me dar a pergunta, vão dar a resposta. Se eu não tiver aquela pergunta em mente, eles vão me dar aquela pergunta em mente, que vai dizendo intuitivamente, eu estou fazendo o meu papel. Legal? Bacana? Assim, deduzo, porque tanto que eu estou falando aqui um exemplo claro do centro espírita. De repente, esse rastreista não precisa ir ao centro espírita, ele deve estar ajudando em outro lugar, no consultório dele, num templo holístico, e não tem nada a ver com rastresia. Está dando, né, uma comunicação que aquela pessoa tem previsto uma doença X. Vamos dizer, aí pode ser um problema kármico ou físico, né? Ou que ele está com problema de psicomatizando as coisas e vai adquirir aquela doença. Ele está ajudando, está alertando. Ele não é Deus, ele não é o guruzão, ele não é nada. Agora, ele, se querer ser além disso, sair dessa simplicidade além disso, essa karma dele, o problema é dele. Da mesma forma que eu estou esclarecendo essa questão aqui do enigma, como eu acho que o Nostradamus ele teve a enigma da clarividência, nós temos essa questão, você já parou para pensar? Desse enigma. Que a gente tem que parar e pensar. E no caso, raciocinar. Tudo que eu falei aqui não faz sentido? Sejamos claros. Você vai ser enganado porque quer. Porque as visões que estão aqui, você pode ter, você pode fazer. Aí eu estou aqui forçando a barra para você não cair, tomar cuidado quando isso acontecer. Você já escutei em algum lugar que existe a possibilidade de ser assim. E você não encher a bola aquele cidadão, senão você vai cair na armadilha dele. Nós estamos num mundo que acontece de tudo, todo mundo quer tudo, todo mundo está desesperando e ninguém está raciocinando. Tem que parar para raciocinar. Então essa é, né, a minha intenção. E espero que você esteja entendendo e tudo mais. Tome cuidado com esse tipo de coisa. Você vai sentir, né? Vai esclarecer esse enigma, né? Porque às vezes uma visão faz com que ajude aquela pessoa a não fazer uma viagem. Deus aí permite esse tipo de coisa. Não, porque isso já tem até filme, né? A respeito disso. Um avião cai. Porra. Aí o cara que perdeu o avião, acordou tarde, perdeu a hora, um trânsito infernal, ele era para embarcar naquele avião e não embarcou, mas o avião caiu. Ele não era para ter morrido, né? Claro. Aí vem a tal de premonição. Outro enigma também, mas vou deixar para outro vídeo, né? Porque aí nós vamos entrar nessa questão, né? Como direi,
da leitura fria, de falácias, falácias genéricas, vagas, mas, assim, como direi, tem um paralelo específico, né, nessa situação. Então, jogo de palavras. Toma cuidado que, assim como temos na espiritualidade, assim, como certas religiões, não vou citar aqui para não complicar a guerra, pode levar para o outro lado, e tem aí macumbeiros, tem videntes, tem não sei o que eles são ótimos, excelentes psicólogos. No que eu quero dizer, você fala, você já está dando a dica para eles. Você já foi algum vidente, algum cartomante, sentou lá e ela já chegou falando, já chegou vomitando ali os teus problemas que você veio fazer e tudo mais? Não, você já veio falando. E toma cuidado com o que você fala, porque eles têm uma inteligência, uma psicologia de colocar a situação e te dar uma resposta óbvia. Tome cuidado com a evidência óbvia. Não é verdade? Então, esclarecendo aqui, né? Evidentemente, não estou desmerecendo, não são todos pais santos, não são todos videntes, não são todas cartomantes. A maioria dançam por causa da minoria que abusam. Mas tem gente que gosta também de ser usada, de ser enganada, paga para isso. Eu não entendo como as pessoas não raciocinam para certas coisas. Se esse desespero é grande, deposita tanta fé naquilo. Olha só a situação, me fez lembrar agora, né? Eu também tenho um vídeo a respeito disso, só que não tem nada a ver com isso, falando sobre o poder dos gráficos na radiestesia, se o gráfico ajuda na radiestesia, como ele ajuda, como não ajuda, o que funciona, o que não funciona, já tem um vídeo sobre isso. O que eu quero dizer o gráfico não faz nada se não entrar a questão do seu merecimento e do seu esforço, certo? Então tem gente que procura radiestesia assim, ó. Eu estou com um problema assado feito cozido e você pode me ajudar? Tudo bem, você vai lá e faz a leitura, pesquisa, pendula e olha, cabe o seguinte, tem duas tarefas aqui. Você vai fazer uma coisa e eu vou fazer a outra e paralelamente nós vamos trabalhar junto. Tá legal? Tá. Aí você tá trabalhando naquele gráfico e o pêndulo tá assim meio travado, meio pesado. Aí vai te chamar a atenção. O que tá acontecendo? Aí você pendula, ó, tá acontecendo o seguinte, a pessoinha não tá fazendo a parte dela. Peraí, o radiestesista faz e ela não faz, deixa a responsabilidade pro cara, deixa a solução pro cara e ela quer ficar sentada, caindo do céu, recebendo o resultado, a solução do problema. Quer pior do que isso? Tem. Outra pessoa pediu ajuda porque ela, coitada, ela entrou numa briga de foice. Que namorou um cara uns 3 anos, casou com um cara. Só que ela não sabia
que o cara mexia com bruxaria. A mãe dele, sogrinha dela agora, era bruxa também. 3 anos de namoro, ela jura por Deus que não sabia que o marido dela era bruxo. Pô, peraí, assim, 15 dias, um mês, talvez 3 meses, já entra um assunto de religião ali, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Pode ser que ele tenha segurado ou mascarado. Mas ela não desconfiar de um nem de outro. Mas aí acontece o seguinte, tudo bem, aí ela se separou do cara, e o cara, né, começou a fazer um trabalho de bruxaria para ela voltar para ele. Olha, moçada, essa pessoa foi tão grande que a mãe dessa menina disse que na família dela não aceita filha desquitada de jeito nenhum. Vai ser feliz ou vai sofrer, mas não vai ser desquitada. Correu atrás de um bruxo, 3-0. E aí entra o papai aqui, ó. E o papai tá ali, ó, brigando com 3, brigando com 3, brigando com 3. A boneca. Era pra fazer assim, é? Era pra fazer isso, é? Eu esqueci. Não tive tempo. Você sabe que o carro perdeu ali, foi descer a ladeira, perdeu um freio, me bateu, perdi um carro. Você sabe que eu não sei porque fui mexer aqui numa tomada que ela pegou fogo. Só o bicho pegando. E ela o que tinha de fazer? Deu ali, ralando. Aí eu falei, vamos jogar pesado, né? Eu dei uma dura nela, ó, ou vai ou racha. Você faz ou não faz, porque se você não fizer, eu vou parar e você tem que me ajudar também, porque do céu não vai cair, certo? Aí ela tomou aquela se susto, ela pensou assim, pô, vou perder aquela ajuda, coisa e tal, né? Vamos fazer. Aí eu fiz um negócio. Esse negócio foi forte. E esse negócio me mostrou uma coisa, que já me mostrou que as coisas já estavam se equilibrando, se dando bem. Eu comecei a falar para ela, sabe que diminuiu, sabe que está melhorando, sabe? Poxa, eu pensei assim, poxa, como eu não estou cobrando nada, e ela está recebendo uma graça, eu vou divulgar ocultamente, como estou fazendo aqui, essa história, né, para ajudar as outras pessoas, para as pessoas terem fé, acreditar, não sei o que lá. Certo? E vai ser uma troca, né? Eu não cobrei nada, eu pensei, deve ter pensado errado, que estaria a fazer um favor para outras pessoas e ela não ia se importar. Mas assim que eu postei, ela pegou o telefone, ligou para mim, tira o vídeo, porque você ali me descreveu. Minha filha, peraí, eu não falei se era homem, se era mulher, teu nome, teu endereço, mas na cabecinha dela, ela entendeu que a história, que era a história dela, que as pessoas não sabiam que era ela. Quer dizer, não pensou assim, não deixou nem eu falar, nem dar gratidão, minha filha, eu não estou comprando nada, só fiz por compensar, ajudar as outras pessoas, você não está interessado em ajudar as outras pessoas, não desse jeito, porque eu fiquei identificada. Fazer o quê, né? É isso aí que a gente tem que ouvir da rastresia por falta de esclarecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.